E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mostrar a vocês os bloqueios perineurais. Quem não viu ainda a aula, sobe lá em cima, vê a aula teórica de bloqueios perineurais. E a ideia hoje é mostrar na prática como a gente faz, como a gente indica fazer esses bloqueios perineurais, que são um ponto de partida para a maioria dos diagnósticos ou é parte importante do exame locomotor. Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar o que a gente utiliza de anestésicos. Então, a lidocaína, lembro que a gente comentou, a lidocaína é um dos principais anestésicos. A gente utiliza a lidocaína humana por ter maior confiabilidade no seu princípio ativo e também pelo fato do frasco ser menor. Então não fica aquele frasco grande sendo reutilizado muitas vezes. Então, lidocaína e a bupivacaína também, bupivacaína humana, muito em função também do custo, que ela é bem mais barata do que a bupivacaína veterinária. Lembrar, tempo de ação, a lidocaína tem um tempo de ação menor do que a bupivacaína. Então, se é um caso clínico, aonde você vai começar, imagina que é um caso complexo, talvez com múltiplas lesões, e você quer realmente, por exemplo, isolar o aspecto distal, por exemplo, do membro, você vai ter que fazer com a bupivacaína, que tem um tempo de ação muito maior. Se é um caso, por exemplo, que talvez você vai precisar, na sequência, fazer um bloqueio articular. Com isso, você vai ter que optar por fazer o bloqueio perineural com a lidocaína, por ela ter um tempo de ação mais curto. Se você for lá na aula, a gente mostra uma curva dos tempos de ação, principalmente desses anestésicos, que são os que a gente mais utiliza. Mas aí, na prática, a lidocaína, na prática, não dura mais do que 30 minutos o seu efeito. Geralmente, aí, tem cavalos que eu noto que com 25 minutos já começam a mostrar algum grau de claudicação, mesmo que lá, após o efeito total da lidocaína, que é com 10 minutos, ele parou totalmente de mancar, mas com 25 já volta a mancar. A bupivacaína vai durar aí no mínimo uns 45 minutos, tendo aí alguns cavalos que duram mais de 60 minutos, ou até algumas horas. Então, num bloqueio perineural durante o exame locomotor, você vai ter que fazer essa distinção. Outro ponto importante, qual o tipo de agulha a ser utilizado nos bloqueios perineurais. Então, chega aqui comigo que eu vou mostrar qual agulha a gente utiliza nos bloqueios distais. É essa agulha aqui de insulina, agulha marrom. Depois eu vou mostrar por que a gente utiliza essa agulha de insulina no bloqueio digital palmar e no bloqueio abaxial. Para fazer os bloqueios 4 pontos baixos, a gente opta ou pela agulha de insulina, que é uma agulha pequena, calibre baixo, ou por essa agulha roxa, que também é uma agulha ótima para fazer os bloqueios 4 pontos baixos, não para fazer os bloqueios distais. E a gente só vai utilizar agulhas de maior calibre, como a 38, nos bloqueios, por exemplo, bloqueio proximal do metacarpo ou proximal do ligamento suspensório, porque a gente realmente precisa penetrar mais nos tecidos. Então, essas são as principais agulhas que utilizamos nos bloqueios perineurais. Aí você está se perguntando, bom, mas e o scalp? Eu não posso utilizar o scalp? É claro que sim. O scalp, ele é muito útil porque ele tem essa mangueirinha, então facilita a gente fazer o bloqueio, principalmente em cavalos arredios de difícil manejo, que reagem muito quando a gente introduz a agulha. Até porque na maioria dos exames locomotores a gente não seda o animal. A sedação leve não vai interferir na claudicação, mas talvez vai interferir no manejo do cavalo, talvez ele não vai rodar direito ou não vai trotar direito. Então, na nossa rotina, a gente opta por não sedar no exame de claudicação, a menos que seja um cavalo
muito difícil, um garanhão, algo assim, talvez no início a gente opte por fazer talvez uma sedação ou uma tranquilização, como por exemplo com acepromazina. Então, o scalp, ele é possível ser utilizado? Sim, mas a gente evita de utilizar o scalp nos bloqueios distais, como o digital palmar e abaxial, porque como ele tem essa mangueira aqui, quando a gente faz a introdução do anestésico, o anestésico entra com muita pressão no subcutâneo. E se entrar com muita pressão, vai favorecer a difusão proximal do anestésico, que é um dos pontos que sempre ocorre na maioria dos bloqueios. A gente discutiu já nas aulas teóricas sobre essa difusão proximal dos anestésicos. Então, feito isso, agora nós vamos partir mostrar aqui no cavalo o que não deve ser feito nos bloqueios perineurais. Então, vamos partir aqui para o cavalo.